Olá, gente. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje vamos falar sobre orações subordinadas substantivas. Como eu falei na aula passada, a oração subordinada substantiva é aquela que ela é subordinada à outra. Ou seja, você não entende uma se retirar a outra, né? Então você não entende. Então, por exemplo, quero sua presença é um período simples, que só tem o verbo. E quero que você esteja presente é o período composto por subordinação. Porque eu tenho quero, você falar só quero, você perguntar quero o quê? Que você esteja presente. Então, a primeira oração ela depende da segunda para você entender. E a segunda também depende, porque olha só, se você botar que você esteja presente, você não vai entender nada. Então, vai precisar do quero. Quero que você esteja presente. Bom, as orações subordinadas substantivas, ela equivale a um substantivo. Quero sua presença. A presença aqui é o substantivo. Aí eu transformo agora no período composto por subordinação. Quero que você esteja presente. Então, quero é verbo, transitivo direto. O que é a conjunção. Quero que você esteja presente. Eu tenho mais um verbo aqui que é o esteja. Né? Então, eu tenho aí um período, uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Por quê? Porque as orações subordinadas substantivas, elas exercem uma função sintática. E pode ser de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, apositiva. Então tem aqui, ó, classificação das orações subordinadas substantivas. Como eu já falei, né? Exerce as funções sintáticas próprias do substantivo, que é aqui, ó, presença é o substantivo. Quero o quê? Sua presença. Sua presença é objeto direto. Então, elas são, as funções sintáticas são o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o predicativo e o aposto. Elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas integrantes que e se. Agora vamos ver cada uma delas separadamente. Vamos ver as subjetivas. As subjetivas, elas funcionam como sujeito. Então vamos ver aqui, ó. É necessário que você volte. É necessária a oração principal. Que você volte a oração subordinada. A oração principal, ela começa com verbo. Ela não tem sujeito, porque o sujeito dessa oração vai ser toda oração subordinada, que você volte. Então, na segunda oração, ela só começa com a conjunção integrante se, que, né? E eu tenho outro verbo aqui, volte. É necessário que você volte. Então, primeira oração, oração principal. Segunda oração, oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ele é o sujeito da primeira oração. É bom que saia daqui. É bom a oração principal, ela começa com verbo. Ela também não tem sujeito. O sujeito dela é que saia daqui. É toda oração subordinada. É verbo, o que é a conjunção integrante, sai é verbo. Então aqui eu tenho é bom, oração principal, que sai daqui, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela tem valor de sujeito. Convém que você fique aqui. Convém é verbo. Oração principal. Nessa oração principal eu não tenho sujeito. O sujeito vai ser que você fique aqui. Né? E a oração subordinada começa com a conjunção integrante que. Então, que você fique aqui é o sujeito da primeira oração. Então, convém, oração principal, que você fique aqui, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Sabe-se que foi você o líder do time. Sabe-se, verbo. Sabe é verbo, você é pronome. Sabe, verbo. Então, não tem o sujeito, começa pelo verbo, não tem o sujeito. É oração principal. Então, se eu não tenho o sujeito dessa oração principal vai ser toda oração subordinada, que foi você, o líder do time. Essa é a oração subordinada. Esse é o sujeito da primeira oração. A oração subordinada começa com a conjunção integrante que, né? E eu tenho aqui dois verbos, o sabe e o foi. Né? Então, vamos classificar a oração. Primeira oração, oração principal. Segunda oração, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Objetivas diretas, elas funcionam com objeto direto. Vamos ver aqui, ó. Quero que você volte. Quero, oração principal, que você volte. Quero, tem sujeito? Tem. Qual é o sujeito? Eu. Só não aparece ali, é sujeito oculto. Então, ela não vai ser subjetiva, ela vai ser objetiva direta, porque eu quero o quê? Que você volte. Então, que você volte é o objeto direto da oração principal. Aí eu tenho dois verbos, quero e volte, e eu tenho a conjunção iniciando a oração
subordinada. Então, a classificação vai ficar assim. Quero oração principal, que você volte, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque ele é objeto da oração principal. Objetivas indiretas funcionam como objeto indireto. Então, o objeto indireto, ele é aquele que precisa de preposição. Ele tem que ter a preposição na oração. Então, olha aqui. Necessito de que você volte. Primeira oração, necessito. Quem necessita? Eu necessito. Então, essa oração tem sujeito. Né? E necessito de quê? De que você volte. Então, olha só, quando eu faço a pergunta ao verbo, eu uso preposição. Então, na minha resposta, ele tem que ter a preposição. Necessito de quê? De que você volte. Então, de que você volte é o objeto indireto da oração principal. Por isso que a classificação dela é assim. Então, necessito oração principal, de que você volte, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Completivas nominais, elas funcionam como complemento nominal, né? O complemento nominal ele complementa o nome. O nome é o substantivo. Então, vamos ver aqui, ó. Tenho necessidade de que você volte, tá? Tem. Quem tem? Eu tenho. Então, eu tenho sujeito dessa oração. Tenho é verbo, necessidade é um substantivo. Agora, eu tenho necessidade de quê? Então, ó, de quê? Ó, eu faço a pergunta com uma preposição. Tá? Com uma preposição. Tenho necessidade de quê? A resposta também tem que ter uma preposição. De que você volte. Então, de que você volte é o complemento nominal da primeira oração. Então, vai ficar assim a classificação. Tenho necessidade, oração principal. De que você volte, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Predicativas. Elas funcionam como predicativo do sujeito. E toda oração predicativa ela tem um verbo de ligação. Não pode esquecer disso. Achou um verbo de ligação? É porque aí ela é predicativa. Então, minha esperança é, olha o verbo de ligação, que você volte. Então, minha esperança é oração principal. O sujeito é minha esperança. Então, ela tem sujeito. Então, minha esperança é a oração principal, que você volte é o predicativo de minha esperança por causa do verbo de ligação. Né? Então, por isso que ela é predicativa. Então, primeira oração, minha esperança é a oração principal. Que você volte, oração subordinada, substantiva, predicativa. E a última é a positiva. Eu acho que ela é mais fácil, porque ela sempre vem depois de 2 pontos. Então, ela funciona como um aposto. O que é um aposto? É uma explicação de algo, de alguma coisa. Então, minha esperança é esta, que você volte. Então, eu estou explicando qual é a minha esperança. E olha os 2 pontos aqui. Vem sempre depois de 2 pontos. Então, minha esperança é o sujeito. Né? Eu tenho um verbo e aqui começa a segunda oração, a oração subordinada, porque começa com o quê? Com a conjunção. Que você volte é o aposto da primeira oração. Então, vai ficar classificada assim. Minha esperança é esta, oração principal. Que você volte, oração subordinada, substantiva, apositiva. Então, depois que nós vimos a explicação da matéria, você vai fazer o exercício da página 86 e 87. Tá? E na próxima aula eu vou corrigir esse exercício. Tá? Então, até lá.